Olá, chegando para mais uma live muito especial. Eu sou a Rose Blasius e hoje eu vou receber a Renata Tom. Ela é terapeuta familiar e ela está com um processo de workshop, né, de cura da criança interior à jornada. E ela vai falar um pouco para a gente como que funciona, para que pessoas que são essa jornada, para quem que ela indica essa jornada. Vamos chamá-la para esta live incrível, para ver esse transbordar da Renata na sua vida. Com certeza você vai sair impactada dessa live. Você vai escutar coisas aqui que você nunca escutou em lugar nenhum. Vamos lá, vamos chamar a Renata. Estou te chamando, Rê, vê se tu consegue receber aí, ou qualquer coisa me manda, solicita um convite. Ah, acho que veio. Eu vejo você. Continuo sem vê-la. Vamos continuar? Acho que eu não tô só, sempre tá fazendo assim, então vamos. Eu vejo você, amada, estou muito feliz por você estar aqui. Tenho certeza que o que você tem para transbordar na vida das pessoas aqui vai ser algo de um divisor de água. Tenho certeza que você vai falar aqui em nenhum outro lugar. A Eliana, Esperando preciosa. você Você é entender. preciosa, Eliana. Eu estava aqui agora, assim, já orando pelo Senhor. Meu temor e meu, né, clamor nesse momento, que tudo que sair da minha boca não seja da minha boca, mas seja assim, como um canal, né? Que seja a tua palavra sendo enviada, seja entregue, né, para as pessoas que necessitam. Porque a gente sabe, né, Rose, que tem muitas pessoas que têm passado por tribulações, por situações adversas na vida, né? E quando assim a gente atende a esse chamado, né, de estar como canal, é que Deus esteja sim, de fato, nos usando, né? Exatamente. Se posicionar, né? E, É um lugar que tu está posicionada, né? Ser canal é estar posicionada para que Deus consiga, né? É acessar as pessoas através de você. E para exatamente, esse canal funcionar perfeitamente, a gente tem que estar com a alma curada, para que nada esteja obstruindo, né? Esse ser ferramenta. exatamente. Porque as É nossas aquela dores, os nossos ressentimentos, eles nos impedem, né? Nos impedem Deus de nos usar na plenitude, né? Do propósito que Ele tem para nossa vida. Você pode se apresentar, Renata. Eu te apresentei brevemente ali, mas quem que é a Renata? Bom, a Renata, prazer, eu sou Renata Tom, né? Já passamos aqui outras vezes, né, Rose? E eu começo assim, antes de me apresentar mais uma vez, agradecendo por essa grande oportunidade novamente de você estar aqui assim, abrindo a sua casa digital para estar me recebendo, trazendo um pouquinho, né, do que foi esse processo. Vou estar aí falando o que foi o processo, né, da jornada, como começou, como que surgiu isso, né? E eu sou Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar, formada em constelação com base bíblica, tramitando aí no mundo do groomer pet e da terapia, né? Ainda estou tramitando entre esses dois mundos, mas assim, o meu coração tem queimado, né? Em estar trazendo tudo que a gente vivenciou, porque é aquela questão da gente ser capaz de levar o outro por onde a gente já passou, pelos caminhos dos quais a gente já passou e já vivenciou, então assim, a gente se torna autoridade, né, Rosa? Você tem falado muito sobre isso. Então, estamos aqui e ontem eu vi uma frase de duas palavras que, assim, ela me tocou muito, estava até em uma música, e ela diz que juntas, juntas vamos longe. E eu creio que esse processo nosso, assim, juntas a gente tem caminhado aí por uma longa data já, né, Rose? Exatamente. Vivenciado grandes experiências, né? Grandes experiências. Então, eis-me aqui para falar mais um pouquinho, né, sobre o que foi essa jornada, sobre o que tem acontecido aqui, um pouquinho do lado de cá também, porque essa jornada eu acredito e eu cheguei a essa conclusão. Tudo que a gente se propõe a lançar de movimento, primeiramente nós, além de já termos
sido trabalhada e preparar, a gente também é muito trabalhada. Não sei se você concorda comigo. Exatamente, concordo em gênero, número e grau. Eu Pois creio é, que Deus não fará nada nos outros sem fazer em nós primeiro, né? Primeiro ele trata a gente para que depois a gente possa alcançar as outras pessoas. exatamente assim. E falar um pouquinho dessa jornada, a jornada da cura criança interior. Como surgiu isso? Isso, assim, queimou no meu coração num estalar de dedos, início de março, aquele movimento todo mundo se movimentando, mês da mulher, 8 de março, a gente sabe todo esse movimento, né? Que foi e que repercute, né, todos os anos, essa importância, né, do feminino, da mulher, né, que conquistou aí esse lugar, né, de lutar pelos seus direitos de igualdade, né? E eu estava assim, vendo aquele movimento todo, eu falei, e aqui, Renata, o que você vai fazer? Cadê o seu movimento? Ai, vamos lá, né? E surgiu assim, num domingo, dia 3 de março, no estalar de dedos, eu vou preparar, vou abrir o curso, vou me movimentar, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Bom, vamos por partes, vamos começar a esboçar aqui no papel o primeiro passo, o segundo, o que eu tenho que fazer. Então, primeiro é abrir o grupo e comecei a movimentar. E assim, foram 5 dias muito profundos para mim. Eu entendo que, assim, para mim foi um trabalhar muito profundo em mim própria. E teve algumas repercussões logo no início, algumas pessoas, assim, logo, né, no primeiro conteúdo, falaram assim, olha, me impactou muito e eu não vou conseguir prosseguir agora porque me levou exatamente a lugares muito profundos. E eu, quando chego nesses lugares profundos, eu tenho a tendência é dar uma bloqueada, uma parada, porque eu tenho medo do que tem por vir. Eu falei, vá no seu tempo, vá sem pressa, devagar, né? E sem culpa e sem desculpas, né? Vá no seu tempo. Qualquer dúvida, estou aqui. Então, foi um processo, assim, para algumas pessoas, foi um processo muito profundo, porque a gente sabe que a visão sistêmica ela traz uma abordagem muito profunda do cotidiano que a gente está acostumado a ver, né? E começando pela abordagem do que é um sistema, né? Eu em si, como que eu sou enquanto um sistema? Eu faço parte de um sistema. Tudo que a gente está inserido, né? A gente está inserido no sistema empresa, no sistema igreja, no sistema, né, da vida em si, nós estamos inseridos em um sistema. E o nosso primeiro sistema é o quê? O nosso sistema familiar. Então, a gente olhar para essas questões, né, da proposta que a cura, né, a jornada da cura da criança interior, é entender que eu tenho muitas questões que estão ali. Ontem você falou uma coisa muito profunda para mim e me tocou muito na live que você estava falando, são as gavetas. As gavetas que ficam ali armazenadas, que a gente não quer ter acesso, deixa elas ali quietinhas. Só que, vez ou outra, elas vão ali estar explodindo na sua vida, no dia a dia, né? Dependendo da situação que você está vivenciando. Então, sim, a gente precisa ir lá fazer uma faxina nessas gavetas, né? Para a gente conseguir fluir na vida com leveza. Porque essas gavetas ali, quando elas estão assim, muito abarrotadas de dores, de sofrimento, a gente vai passando pela vida sobrevivendo e a gente acaba não conseguindo viver o que de fato a gente veio para viver nessa terra. Correto, Rose? Exatamente. Essa questão das gavetas, até digo que os traumas que a gente viveu, muitas vezes o nosso cérebro acaba desligando uma boa parte da nossa infância, e a gente não tem acesso para não reviver esses traumas. Então acabam ficando lá gavetas com segredo, gavetas que não tenho acesso, que muitas vezes está no meu inconsciente. Mas num processo, numa jornada de cura, que nem você está propondo, né? Você já fez a workshop ali, que foi um sucesso. Então, assim, as pessoas, com as ferramentas, elas conseguem acessar, desbloquear e lembrar de coisas que elas não faziam nem noção que estavam nessas gavetas. É como se startasse algo dentro delas que essas gavetas se abrem. Começam a surgir informações. Ah, Renata, eu lembrei da minha infância, eu lembrei disso, eu lembrei que eu fui abusada, eu lembrei disso, eu lembrei daquilo. Então, assim, vem situações que você nem fazia ideia que estava ali.
Só que a gente sabe, como terapeuta, que essas situações que estavam ali engavetadas, elas acabam nos balizando para a vida, né? Elas viram referências para mim lá no inconsciente. Então, assim, as pessoas hoje elas vivem muito no piloto automático, né? E quando eu estou no piloto automático, quando eu não estou no comando, eu vivo repetições de padrões familiares e desses balizadores da minha vida. Então, tudo aquilo que está lá no meu inconsciente, ele me domina. Porque o que eu sei me trouxe até aqui, mas o que eu não sei é o que vai me levar adiante. Então, eu preciso acessar esses lugares de dores, que é como se fosse um impulsionamento, uma válvula propulsora que me impulsiona para o futuro quando eu me permito olhar para dentro, me permito abrir essas gavetas e me permito ser curada. Eu vejo muito hoje, Exatamente. Renata, hoje eu vejo muito que as pessoas têm dores, elas lembram de dores do passado, de abusos, de palavras que foram lançadas, né? Abusos físicos, abusos emocionais. Só que elas, para reprimir isso, o que elas fazem? Elas acabam procurando médico e tratando isso com medicação. Uhum. E a medicação Principalmente que com criança. ela vai fazer? Ela vai bloquear os neurotransmissores, aquilo que está te mandando a informação. Então você não vai ter mais acesso a essa informação, ela não vai te doer mais, só que ela não vai ser tratada. Então você vai Uhum. ficar paralisado no processo. Não é a saída. A saída é você vivenciar essa dor e permitir viver ela no máximo para que você seja curado. Não é escondendo que eu vou me curar. Porque tudo aquilo que eu repulso, que eu não quero na minha vida, é isso que está me balizando, é isso que está me levando para a vida. Aquilo Exatamente. que eu Tudo aquilo nego que em mim é aquilo que me proporciona, me impulsiona para a vida. Faz sentido? exatamente assim, porque está tudo interligado, né? E uma frase assim que eu aprendi é: dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, quando eu não quero olhar, quando eu não quero acessar, eu vou prolongando esse sofrimento, porque o sofrimento, como que é a raiz do sofrimento? Aonde começa a raiz do sofrimento? A raiz do sofrimento, ela começa no nosso espírito, quando a gente está desconexo do que nós nascemos para ser, do que nós viemos para ser aqui enquanto ser terreno. Porque nós somos, né, tricotômicos. A própria tricotomia do ser diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, a tricotomia do ser é o quê? Corpo, alma e espírito. Então, se esse sofrimento começa no espírito e eu não dou a devida atenção a isso, de olhar, né, para minha identidade espiritual, para tratar no meu espírito, ele vai permutando o quê? Ele vai sendo transferido o quê? Para a alma. A alma, ela compreende tanto a parte das minhas emoções e entra a questão psicológica também. Se eu não tratar isso no nível da esfera psicológica, da parte das minhas emoções, a última esfera que vai ser afetada é o quê? A física. Então, muitas das vezes a gente vê situações aí que está no físico, sem um diagnóstico, sem uma causa, e a causa desse sofrimento começou nas esferas anteriores. E, no geral, quando você está na dor, quando você está na ferida, a interpretação que você dá, você vai criando narrativas em cima disso. Um exemplo muito claro disso, quando a gente olha, né, como eu trabalhei ali praticamente sete feridas muito profundas, né, que seria a do abandono, a da rejeição, da humilhação, da injustiça, a da traição. A da traição, ela não compreende simplesmente uma traição entre o casal. A traição, a raiz da traição, ela começa muito antes, lá na sua infância, até mesmo com seu papai e com sua mamãe. Se seu papai ou sua mamãe te prometiam uma viagem, prometiam um presente que nunca vieram, você se sente traída. Então, quer dizer, você já vem com essa raiz lá da infância. E a última ferida, que é aquela assim, que dilacera a alma mesmo, que é a ferida do abuso, né? Então foram 7 feridas ali que eu tive abordando muito profundamente dentro dessa jornada. E o que essas feridas irão acarretar na vida adulta? Como que a pessoa que vivenciou, né, todas essas feridas ali na infância,
como que essa pessoa vai vir para a vida adulta, qual o comportamento, qual a atitude que essa pessoa vai ter. Por quê? Ela vai se incumbir de máscaras, ela vai estar na vida adulta usando de artifícios para esconder a sua dor. E quais são esses artifícios? As máscaras. E as máscaras, em geral, elas são o quê? No externo, porque a pessoa está tão ferida que ela não quer expor a sua vulnerabilidade. Só que dentro de casa, muitas das vezes, isso explode. Isso explode. Por quê? Nós nos tornamos repetitivos naquilo que nós aprendemos e nós explodimos com o esposo, explodimos no filho, que não tem nada a ver com o peixe, né, Rose? Digamos assim. E a gente torna esse barril de pólvora totalmente explosivo. Por quê? Não estamos tratando da raiz. E aí, como você falou, você está numa depressão, você está numa ansiedade, você vai no médico, nada contra, gente, porque cada um tem a sua área e tem pessoas que sim precisam, né, Rose, da medicação. Mas, de repente, você lá vai se entupir de medicação, mas você não tratou a raiz. Sim, exatamente. Não tratou a raiz. E olhando para todas essas questões, assim, como eu comecei a falar, né, sobre essa questão de como a gente se coloca em movimento, a gente mesmo trabalhada, eu quero dar um breve testemunho, porque, assim, eu fui muito trabalhada durante esse processo, muito. E eu entendo que a percepção que eu consegui alcançar, né, e a consciência que eu consegui alcançar diante de algumas demandas que eu vivenciei no pós esse processo, ele começou por uma única questão: estar com o espírito sensível a entender tudo que estava se passando. Por que eu estou dizendo isso? Criança, a gente sabe que criança a gente tem demandas e muitas das vezes a gente passa por determinadas situações com a criança que você se leva a não entender. E vivenciando algumas demandas com o nosso filho, João Lucas, de 10 anos, eu lancei um propósito no 1º de março, começar a fazer um jejum em prol da vida dele, em prol da vida espiritual dele. E eu acho que o meu coração ele queimava tanto em prol desse propósito que eu comecei a jejuar no dia 29 de fevereiro. Porque para mim, fevereiro esse ano tinha 28 dias, e quando foi no dia 29 eu já comecei o jejum. Não por coincidência, porque eu acredito que Deus tem um propósito para tudo, eu terminei o jejum na quinta-feira, então eu fiz 8 dias, eram 7, mas eu prossegui até o dia 7. E no dia 8 eu fui parar dentro do hospital com o nosso filho. Ele acordou febril, eu estava terminando a jornada, o último capítulo, na parte da manhã. Ele acordou febril, eu mediquei, ele foi para a escola. E quando eu o peguei na escola, ele estava assim, bem desidratado, bem desidratado. Eu já desci direto para o hospital e ali eu já cheguei no hospital e, mãe, eu tô dando tonteira, eu tô fraca, eu vou cair, eu vou desmaiar. Ele já estava assim, quase que precisando ser amparado. E o interessante é que diante disso tudo, assim, foi uma coisa muito rápida, mas a gente sabe que os surtos de dengue, de viroses estão circulando, né? Então o médico encaminhou para a internação, falou assim, olha, a gente precisa de medicar para abaixar a febre, e o primeiro processo é a hidratação, porque ele está muito desidratado. Só que 3 horas e meia antes do período da dose de medicação que ele tinha tomado, a febre já estava queimando novamente, e não poderia medicá-lo novamente. Fizeram os exames e não deu nada. E ali, assim, eu fui levada para um lugar de entendimento que não era algo só no físico, não era simplesmente uma febre. Como não tinha dado nada no exame, eu fui para o joelho, fui para a oração. E Deus me moveu tão profundamente, Rose, ali naquele hospital, que eu entendi que algo precisava ser reivindicado. Essa reivindicação é aquilo que a gente sabe, né? Você tem falado muito sobre isso, que palavras que muitas das vezes a gente professa, ou sentimentos que a gente às vezes tem, ou alguns pensamentos, eles precisam ser revogados, né? E a gente tem trabalhado muito isso dentro de todo o nosso, né? De todo o nosso processo. E ali eu comecei a interceder, orando, declarando e reivindicando, desde o ventre. Eu com uma mão no ventre e com uma mão na cabecinha dele.
Porque ele, quando foi medicado pela segunda vez, ele começou a variar e balançava muitos bracinhos. Sim. E naquele momento ali, enquanto eu fazia, né, aquela oração de intercessão, de reivindicação, a minha mão tinha muito peso na cabeça dele. Muito peso. Muito peso, muito peso mesmo. E eu sei que por volta de 1h da manhã, mais ou menos, eu terminei esse processo e eu estava louvando Aleluia, porque era o hino que eu sempre louvava para ele desde o ventre, né? E meu filho sempre foi muito consagrado no ventre, desde o momento que eu peguei ali aquele exame, né? Porque ele sempre foi um filho muito desejado, muito sonhado, né? Diante de toda a história que você sabe que eu tinha, esse medo, né? De ser mãe e tudo. Então foi algo muito profundo para mim ali, chegar nesse entendimento de que era algo mais profundo. E quando eu terminei, a minha mão estava leve. João dormiu tranquilamente aquele resto de noite. Nós fomos encaminhados, né, para o hospital da Unimed, em Valadares. Chegando lá, a médica virou para mim e falou assim: estou entendendo esse desespero da senhora vir parar aqui, 2h30 de viagem. Esse menino é o melhor paciente que eu estou atendendo hoje, mãe. Olha lá fora. Olha como as crianças estão lá fora, mãe. As crianças estão se arrastando. E de fato estavam, gente. A cena lá não estava bonita. Não estava bonita. Tinham crianças assim, bem debilitadas mesmo. E aí só fizeram uma nova medicação, porque ele estava em estado febril. A partir desse momento, a febre dele não passou de 37,5. Ele ficou em estado febril, permaneceu com mal-estar. E os médicos todos falavam: o João tem alguma coisa, mas pelos exames a gente não consegue entender o que é. A gente não pode te dar um diagnóstico. Tem uma virose profunda, porque plaquetas dele chegou a 120. Plaquetas dele veio a 120. E os leucócitos dele veio a 1.900. Então, quer dizer, a imunidade foi lá embaixo. Então, tem algo acontecendo, mas a gente não pode te dar certeza do que é ainda. E no meio disso tudo, eu sei que na terça-feira a gente voltou para o hospital para hidratá-lo novamente. E o diagnóstico não saía. E eu fui ficando no meio daquilo tudo e lembrando, assim, dos ensinamentos, questionando a Deus. Deus, me mostra, me dê o apontamento do que está acontecendo. Até que no último dia, então, saiu o laudo, era uma dengue. E aí a gente entra naquela questão do incluir, né, Rose? Porque a gente sabe que tudo a gente precisa incluir. E na véspera desse último dia, João, assim, ele passou bastante mal, então foi aquele pico da dengue de estar começando ali na reação final. Ele sentiu bastante mal-estar. Mas para honra e glória do Senhor, a partir do momento que saiu esse diagnóstico, foi feito ali um novo processo de intercessão, de oração e tudo. Graças a Deus, hoje ele está bem. Mas a gente, assim, quando a gente passa por esse processo, mas o que eu entendi com isso? Naquele momento ali no hospital, na primeira oração, apareceu um vídeo de um recorte que eu tinha feito, e nesse vídeo eu falava o seguinte: Jesus sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Porque quando você sabe quem você é, as provas que virão, você terá paz de passar por elas. Foi algo mais ou menos nesse sentido que eu falava. E por de fato, assim, passar por tudo isso, isso me trouxe uma paz tão grande, né, de estar vivenciando aquilo ali e aceitando aquilo ali tudo. E foi, assim, para mim, um processo muito profundo. Porque quando a gente volta na questão da essência, né, da origem ali do sofrimento, como eu falei anteriormente, a dor é inevitável, a gente vai passar por dores, mas o sofrimento é opcional. Então é a forma como a gente, né, passa por essas questões que nos dá essa paz de estar, né, plenos na confiança daquele que nos sustenta, daquele que é o autor da nossa vida, né? Amém. Ok, Rose? Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, essa jornada de cura, né? Você deu início à jornada de cura e você passou por um processo de cura durante essa jornada. Né? Sim, sim, é o que a gente fala. Nada se desperdiça no processo, né? Ele sempre usa para alguma coisa, né? Para nossa edificação, para nossa cura. Então, você se disponibilizou a curar outras pessoas e ele promoveu a cura do teu filho, né? Durante esse processo. Então, foi algo assim, algo tremendo. Foi. E eu queria
você contasse um pouco como que foi essa jornada e os relatos, né? Que a gente sempre tem relatos incríveis, né, da jornada. Olha, eu tive sim, tive algumas pessoas que ficaram muito impactadas porque perceberam que é algo muito profundo e que sim, tocaram muito profundo. São pessoas, teve uma que está vivenciando até um processo de depressão, né, por algumas demandas que já tem, assim, passado por situações conjugais e tudo. Então, olhar, né, para o depoimento dessas pessoas, de você, aquilo que eu falei no início, Tá ajudando a promover cura, né? É sim, está incrível. sendo canal, né? Está sendo canal, porque o conhecimento por si só, quando a gente acessa um conhecimento, a gente sabe que ele não vai surtir um efeito de mudança. Mas quando você entende, né, que determinada situação que você possa estar enfrentando, esse conteúdo e esse conhecimento que te gerou, te colocou uma semente ali, que ali pode ser, né, a raiz de você começar a olhar com outros olhos para as questões em que você está vivenciando. Então, assim, para mim foi muito satisfatório, foi muito profundo. Eu também estou com uma turma da jornada que eu estou encerrando hoje, né? A minha turma. Então, Aham, assim, também tenho relatos bem, bem emocionantes. Assim, eu fiquei muito. A gente fica, né? A cada jornada que a gente faz, a gente fica analisando, assim, e sendo grata a Deus por ter essas ferramentas que estão proporcionando cura para tantas mulheres, né? E nesse processo são 8 dias, né? Nesse processo, nesse caminhar desses 8 dias com essas mulheres, foi lindo ver o relato delas a cada dia, assim, de coisas que elas não lembravam, mas que elas sofreram e que hoje faz sentido, sabe? De abusos, de palavras que foram lançadas sobre a vida delas, de palavras que denegriram a identidade delas. A gente entende como terapeuta, né, que os pais não são culpados, né, então são vítimas também, né? Eles são vítimas de outras vítimas, eles dão para nós o que eles puderam dar, eles dão para nós mais do que eles receberam, né? Com certeza eles sempre querem ser uma versão melhor do que os pais deles foram para eles. Então, assim, é um processo de dor que vem de geração em geração, né? Então, palavras que denigrem a identidade, né? Que você anda toda a vida descabelada. Aí, e às vezes a gente acha assim que foram, né, palavras simples, mas aí chega numa jornada dessa, a pessoa começa a se olhar no espelho e dizer por que que eu nunca me arrumo? Aquelas palavras são vivas dentro dela. uhum, Então, a pessoa vem dizer para você assim, eu nunca tive prazer em arrumar o meu cabelo, porque a minha mãe me chamava de descabelada, ele sempre foi um balizador, é como se aquilo fosse verdade na minha vida. Olha que coisa forte. Então, assim, tu vê que a pessoa já apareceu na jornada diferente, já maquiada, já com o cabelo arrumado, se cuidando, se amando, isso já é uma cura. sim. Porque Você tocou. do fora reflete o que tem dentro. Então, a gente olha para uma pessoa, a gente já sabe como que ela está por dentro. Como que tá essas gavetas que, né, eu falei ontem lá na live, as gavetas, elas se estão bagunçadas, se tem muitas coisas guardadas ali dentro dessas gavetas da alma, existe uma discrepância dentro de mim que ela vai vir para fora. E o meu corpo vai falar. Então, o terapeuta ele tem que ser observador, ele olhando para a pessoa, como a pessoa se apresenta para você na jornada, você já sabe como que ela está por dentro. Exatamente. Ela Exatamente. chega. Porque tem pessoas que acham, porque é um workshop, eu vou de qualquer jeito, tá tudo certo. Não. Porque como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas na minha vida. Então, assim, se eu vou para um encontro, eu vou de qualquer jeito, eu vou de qualquer jeito para qualquer situação na minha vida. Eu trato meu esposo de qualquer jeito, eu trato meu filho de qualquer jeito, eu trato meu trabalho de qualquer jeito. Aí você, quando vai orar, você quer que Deus te trate como uma princesa, como uma filha amada de Deus. Mas você é Deus aqui na terra. Deus não tem outra forma de agir aqui na terra se não for através de nós. E se eu não me posicionar para amar,
Porque o maior, que resume todos os mandamentos, ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Tudo se resume ao amor. Ah, Rose, mas eu não consigo amar o meu próximo. Então você precisa se cuidar, se tratar, olhar para dentro de você, porque você não está se amando. Porque eu dou para o outro o que eu tenho. Se eu não consigo amar o outro, eu também não me amo. Então a jornada, ela traz isso, sabe? Ela traz essas gavetas que estão ali entulhadas. Ela faz com que você vá lá, você arranque aqueles papéis, aqueles decretos, aquelas palavras que foram lançadas sobre a tua vida. Ah, mas o meu pai me falava que eu era uma bagunceira, que eu nunca ia dar nada na minha vida, que eu não... Lançava palavras assim que denegriam a identidade da criança, né? A criança, ela não sabe discernir o que é real do que é imaginado. Ela vai, a mente dela vai absorver aquilo ali como uma verdade. E ela vai para a vida com aquelas verdades. Chega lá na vida adulta, ela tem que tomar uma decisão no trabalho, o que, que vai vir, porque o emocional vai aflorar nessa hora de decisão, o que, que vai vir, qual é a referência que vai vir lá no inconsciente, vai gritar, você é um incapaz, você não consegue. É isso que vai gritar no inconsciente dela. E Exatamente. ela não vai ter força para executar, não vai ter força para agir. Porque as palavras de um pai, a da mãe tem poder, mas a de um pai, porque o filho olha para o pai como se fosse um super-herói. É o pai que joga para a vida, é o pai que vai ensinar a andar de bicicleta, vai fazer com que você caia, com que você se levante, com que você se prepare para o que vai ser a tua vida. Você vai cair sim, mas você vai levantar, vai tirar o ralado ali, vai limpar o teu joelho, vida que segue. Isso é paternidade. Então as palavras que um pai fala para um filho são decretos para uma vida. Mas, Rose, e agora o que eu faço? Eu tenho que abrir essas gavetas da minha alma, eu tenho que ir lá tirar esses papéis e eu tenho que dizer, Senhor, tá aqui, ó. Tudo aquilo que foi falado sobre mim não é maior do que aquilo que tu pensas sobre mim. A tua palavra sobre mim sempre irá prevalecer. Eu sei que eu sou teu filho, sou tua filha e sou amada por ti. E eu sei que os teus planos para a minha vida são maiores do que eu posso imaginar. Senhor, eu sei que tu morreu na cruz por mim. O teu sangue agora, Senhor, sobre esses decretos, Senhor, que eu não ia dar nada, que eu não era ninguém. Esses decretos estão aqui, ó, nos pés da cruz. E o sangue de Jesus está fluindo sobre esses decretos, que eram decretos de morte sobre a minha vida. A partir de hoje eu sou livre. Este mês que nós estamos vivendo agora é o mês de Adar. É o mês onde se revoga decretos de morte, morte de sonhos, mortes de planejamento, morte tem gente andando, mas está morto. É um morto-vivo. Não sonha mais, não executa mais. Então, esse mês é o mês para você deslanchar, para você ir nesses lugares de dor, nesses lugares de tristeza e entregar para o Senhor. Está aqui, Senhor. Tudo que foi falado, tudo que os meus ancestrais falaram, que hoje está refletindo na minha vida, que viraram maldições, estão aqui, Senhor, é teu. Da onde vem, Rose, esse mês de Adar? O mês de Adar é o mês da festa de Purim. A festa de Purim, ela é a festa da Rainha Esther. A Rainha Esther, ela decretou um jejum. Ela era judia e o Amã, ele era um líder de governo lá na época, né? Essa história está lá no livro de Esther, lá na Bíblia. E o Amã fez um decreto que era para matar todos os judeus do reino. E o Mordecai, que era o tio de Esther, chegou para ela e falou assim, ó, Esther, na tua posição, você precisa de autoridade para decretar um jejum nacional, para nos livrar dessa situação. E se você, Esther, não se posicionar, Deus vai posicionar outra pessoa. Olha isso. Isso é uma lição para a nossa vida. Se nós não nos posicionarmos, Deus vai procurar alguém que esteja posicionado. O propósito de Deus para a terra, para a vida das pessoas, não vai paralisar porque você não está posicionado. Se Esther não se posicionasse, Deus iria procurar alguém que estivesse posicionado. Então, Esther decretou um jejum no reino. As pessoas e os animais não beberam e nem comeram durante 3 dias.
E no final desses 3 dias, Amã foi morto na forca que ele preparou para os judeus. Então, se levantam pessoas sobre a tua vida, mas você precisa se posicionar, porque as armadilhas que são lançadas sobre você, as pessoas que fizeram essas armadilhas irão cair nelas. Nada vai te atingir, desde que você esteja posicionado. Então, é o mês que Deus revoga decretos de morte. Morte de sonhos, morte de propósito, morte de projetos. Que você receba essa vida. Essa vida que o Senhor revogue os decretos que estão sobre você, que te dê clareza. O mês ainda não acabou, que Deus te dê clareza onde estão esses decretos, quais são as palavras que te paralisaram, quais são as palavras que estão fazendo com que você não flua no seu propósito, quais são as palavras que te paralisaram na escassez, porque Deus não te fez para viver isso que você está vivendo. Os planos do Senhor para a sua vida são muito maiores. Mas palavras que foram lançadas sobre a tua vida estão fazendo com que você esteja presa aí onde você está, andando em círculos. Então, o processo de jornada de cura da criança interior é esse lugar que faz com que você abra essas gavetas e que você tire esses decretos e diga: eu sou livre, eu estou pronta para fluir, Deus me fez a imagem e semelhança do Criador, eu tenho poder através das minhas palavras, eu profetizo sobre a minha vida um novo tempo. Então, que você consiga profetizar um novo tempo para a sua vida. Amém? Deixar nosso convidado falar. Amém, porque afinal de contas, Rose, a gente fala tanto dessa criança interior ferida, né? E a criança interior ferida é exatamente isso aí que você acabou de falar, é essa representação das nossas experiências invalidantes na vida. E não são só as palavras, porque muitas das vezes nós sabemos que sim, aconteceram agressões físicas, não só as verbais, né? Então, assim, aqui eu deixo um alerta, porque quem vivenciou isso e não olha para isso, para não se curar, você vai repetir isso com os seus filhos. E aqui eu deixo um alerta: quanto pior tratamos uma criança, mais ela deixa de se amar. Ela não deixa de amar os pais, mas ela não se sente vista e valorizada por esses pais. Então ela deixa de se amar. Como assim? Quem deveria me amar não me ama? Então como que eu vou me amar? Por quê? Por que que isso ocorre? Porque a criança, no momento que acontecem essas coisas, o grau de percepção dela, ela ainda não tem um cognitivo formado para interpretar o que de fato estava acontecendo. E a interpretação que ela deu ali aqueles fatos, por exemplo, no caso de um abandono, a gente sabe que tem abandonos que a criança, né, nasce e simplesmente é abandonada pelo pai. Mas outras circunstâncias não. Um simples abandono ali, por exemplo, ele pode ser configurado, interpretado por uma criança, quando a mãe se afastou simplesmente para pegar um alimento, simplesmente para pegar uma fralda para trocá-lo, simplesmente para atender alguma pessoa, e ele ali naquele momento de dor, de sofrimento, talvez ele estava precisando de um acolhimento, né, porque ele estava com medo ou alguma outra questão, ele interpretou o quê? Mamãe me abandonou, papai me abandonou. Então, assim, a interpretação que ele deu é o que ficou. É o que ficou. Então, a gente acessar, né, essas interpretações e ressignificar isso daí que é muito profundo. Porque o que acontece na vida, em geral? Nós somos movidos por necessidades. E como eu comecei falando lá da tricotomia do ser, cada esfera, seja ela a física, que é o corpo, a espiritual e a mental, que pega a parte das nossas emoções também, ela vai ter um conjunto de necessidades específicas para estar atendendo cada área, cada esfera dessas. Por exemplo, a esfera física, nós temos um corpo de 7 necessidades para ser atendida, onde 3 delas são principais, que é o sono, hidratação e a desintoxicação. Muitas das vezes, quando a pessoa está num processo muito profundo de dor, qual a primeira questão que ela não consegue? Descansar, ela não tem um sono de qualidade. Ou vai para a insônia, ou vai para o oposto, dorme com a mente muito acelerada, muito conturbada, e vem pesadelos. Eu tive um processo há bastante tempo atrás,
que à noite era pesadelo em cima de pesadelo, e era aquele tumulto. Então, quer dizer, você já acorda cansada, exausta no outro dia, porque você lutou mentalmente a noite toda, Exatamente. né? Então, você não consegue ter um sono de qualidade. E isso é o que? É essencial para a nossa necessidade física. Aí vem depois nutrição, vem uma suplementação, regulamentação hormonal. Tem muitas pessoas que precisam, sim, de uma regulamentação. E o exercício físico, gente, o exercício físico. Eu, como os outros, comecei a tentar fazer algo, deu uma parada, né, no meio desse tumulto todo. A gente precisa colocar o físico para exercitar. Eu sei que você aí é muito exercitável, né, Rose? Nas suas corridas aí, nas suas competições, nas suas... Já que você tocou nesse assunto, é um assunto muito interessante, que a gente está falando também sobre tricotomia, não tem como falar em cura sem falar na tricotomia. Então, se nós somos o templo espírito, o meu templo estava um pouco grande, ainda está, mas eu estou nesse trabalho de deixar ele mais apresentável. Então, assim, eu nunca gostei de academia, não tenho nada contra, mas eu não gosto. Assim, pagar para não ir é uma desonra ao meu dinheiro, ao meu suor, né? A energia do meu dinheiro. Então, eu preciso honrar o meu dinheiro fazendo algo que eu gosto, que seja bom para mim com ele. Então, assim, eu comecei a correr, a andar na pandemia, né? Para não ficar só dentro de casa. E ali eu comecei a treinar umas corridas. Comecei a ver uns vídeos de corrida. E eu fiquei uns 2 anos assim, intercalando corrida, caminhada, corrida, caminhada. Aí, o ano passado, 2023, eu fui desafiada por uma conhecida. Ela disse, meu Deus, tu corre e nunca veio correr aqui com a gente nas maratonas? Aí, eu disse, será? Eu falei, eu não me achava capaz, sabe, de correr 5 quilômetros direto. Aí eu me desafiei e fui, né? Claro que a primeira vez, gente, quase tive um treco. Porque eu estava acostumada a correr um pouco e andar um pouquinho, né? Intercalando. E lá não, lá é direto. Então, foi assim, 2023 foi um ano de virada na questão do moving, né? Do movimento, para mim. Muito. Porque foi algo que eu fui me apaixonando. Então, assim, você tem que fazer aquilo que você gosta. Porque senão você paga a academia e você faz, né, aquele movimento assim, ai meu Deus, mais uma vez para academia. Aí você começa a procrastinar, porque o teu cérebro começa a mandar um recado para você que aquilo não é bom. Aí você fala. Aí o teu corpo vai assimilando aquilo que não é bom. Então você começa a procrastinar, você não vai. Então você precisa fazer algo e exercitar o teu cérebro prazeroso. Coloca o teu tênis e abre um sorrisão e diz que maravilha, eu vou ter um contato com a natureza agora e eu vou feliz. Então, assim, quando chega o meu momento, eu já me preparei. Eu preparei meu corpo, a minha mente, então isso se tornou agradável. Não foi no começo, foi um trabalhar. Então, hoje é um momento agradável quando eu vou treinar, porque é uma coisa que eu treinei isso na minha. Eu disse, eu não posso mandar os meus mesmos pensamentos que eu mandava quando eu ia para academia. Ai, meu Deus, de novo esse lugar. E ficava agoniada lá dentro, e aquela escuridão, e aquela agonia, e aquele suor, e aquela coisa, não tinha um vento, não tinha nada. Disse, meu Deus, esse lugar não é para mim. Então, assim, eu procure algo que você gosta de fazer. Não deixe que só você fique naquele estigma só de academia. Vá fazer uma corrida num parque, vá caminhar, vá andar de bicicleta, mas faça alguma coisa que você goste. Exatamente, minha amada. Passando aqui para a próxima necessidade, que seriam as necessidades da mente. Nós temos aqui seis necessidades mentais. Seriam elas certeza. E aqui o texto a passagem de Mateus 26, 36, 39, ele nos relata muito sobre a jornada de Cristo, né? Ali naquele processo onde Jesus, no monte, ele orou por 3 vezes, clamando ao Pai, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a vontade. Amém. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, eu trabalhei muito isso lá dentro da jornada, e vou dar só um breve resumo. Mesmo diante disso, quando a gente olha, né, igual nós estamos em plena, né, sexta-feira da paixão amanhã, então quando a gente olha, né, tratar a minha criança interior, né, olhar para mim, né, quais são as minhas feridas, quando a gente olha para Jesus, Jesus vivenciou isso tudo que nós estamos vivendo ainda é pouco perto do que Jesus viveu, porque ele chegou ao ponto do próprio Jesus, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Porque ele tinha certeza de quem ele era.
Por isso ele suportou. Seja feita a tua vontade, não minha. Está doendo, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, Pai, afaste de mim esse cálice. Afaste de mim esse cálice. O que eu preciso fazer, Pai? Me direcione, me mostre, me conecte com pessoas que têm aí, né? Nem a gente fez essa jornada, Rose, você fez, eu fiz. Me conecte com pessoas que me levam para esse lugar de onde eu vou conseguir olhar as minhas próprias questões que eu preciso, porque eu por mim só não estou sendo capaz. Pai, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A segunda necessidade da mente é a variedade. Jesus foi um dos únicos que vivenciou essa questão da variedade, e aqui eu coloquei a variedade, né, dentro dessa perspectiva de Jesus. Ele não foi simplesmente um carpinteiro, um filho de carpinteiro. Ele foi 100% homem, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele foi entre todas as variantes, porque ele não excluiu ninguém. Ele veio por todos. Só que um detalhe me chamou muita atenção quando eu estava vivenciando esse processo, que nem todos estão preparados para receber. É que nem a gente faz esse processo, né, de preparar esse conteúdo, de apresentar para as pessoas. Muitas pessoas querem, eu acredito que todas querem, mas nem todas estão preparadas a passar pelo processo. Porque não vão suportar. Porque é um lugar de você ir para o secreto. E quando vai para o secreto, as gavetas a serem abertas, entrar em contato com a escuridão. E quando você entra em contato com essa escuridão, você tem que levar luz. E quem é a luz? É aquela questão que a palavra nos diz, a verdade nos liberta. Então, quando você acessa essa sua verdade, lá eu trabalhei muito isso. Qual verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade que nos traz luz. Mas a nossa verdade, quando eu consigo acessar a minha verdade, me deparar com essa verdade, eu tenho possibilidade de mudar a minha narrativa. Porque o sofrimento, ele é sustentado em cima da narrativa da minha dor. Enquanto eu vou narrando a minha dor, eu vou sustentando o meu sofrimento. Então, quando eu me deparo com essa verdade, falo, peraí, não, a mamãe não me abandonou. Como assim? A mamãe só foi pegar uma mamadeira para mim. O meu papai não me rejeitou. E mesmo assim, se ele me rejeitou, hoje eu estou aqui. Então, é um processo muito profundo. A terceira necessidade seria a significância. A quarta, que é a conexão de amor. Então, muitas das vezes a gente fala, né, no julgamento aí, de repente, das determinadas situações que acontecem, é falta de amor. Nossa, fulano matou, nossa, não amava, bateu, nossa, não ama. Por quê? Porque não tem essas outras necessidades muito bem resolvidas anteriormente. Eu só vou conseguir chegar aqui nesse nível de conexão e amor, de crescimento e contribuição, que são as últimas necessidades, né, que aí a contribuição e o crescimento ela já vai muito para uma esfera, né, trabalhando os níveis de consciência. Nós temos ali, vamos dizer assim, 4 esferas de consciência, níveis de consciência. A primeira consciência seria o quê? A minha consciência individual. Como que é a minha consciência casal? Enquanto esposa seria o meu segundo nível de consciência. A minha consciência familiar seria o meu terceiro nível de consciência. E a minha consciência, né, no coletivo, como que eu tramito pelo mundo diante das minhas funções no externo. Então, assim, um exemplo claro disso daqui. Eu estava numa última mentoria e o mentor ele disse o seguinte, o apanhado que ele fez, né, das esferas, além de todas essas questões aqui, das necessidades e das consciências, nós ainda temos 3 esferas básicas, e eu já falei sobre isso aqui, que é a esfera do eu, a esfera das relações e a esfera profissional. E muitas das vezes, e o que me chamou a atenção nessa pesquisa dele, foi que 47% das pessoas participantes, né, do curso, estavam com questões no financeiro e no profissional, querendo resolver questões no financeiro e do profissional. Então, se a gente olha para o mundo, o que a gente tem visto? Decadência financeira, decadência no meio profissional.
E a inteligência artificial, ela está aí alavancando o mundo, tomando o mundo, e nós não podemos, assim, nos assustar, que muito daqui, de repente, 2, 3 anos aí à frente, muitas das profissões já não existam mais, porque a própria inteligência artificial vai estar abocanhando isso, né? Então, quer dizer, quem é que faz esse serviço humano, essa profissão, vai fazer o quê, se ele não estivesse aprimorando? Então, todas essas questões, o que eu vi, assim, muito profundo, e trazendo aqui, assim, de resumo, a esfera profissional, o problema nunca está ali se você não recebe dinheiro, se você não consegue fazer o dinheiro, porque a gente usa muito, né, Rose? Crianças não fazem dinheiro, crianças não casam, criança não Sim, constrói família, quem constrói isso é adulto, sim. quem faz dinheiro é adulto, quem trabalha é adulto. Então, subentende que se nessa esfera eu não estou bem resolvido, eu não estou prosperando, eu não estou indo bem, eu preciso voltar um pouquinho atrás na outra casa. E qual é a outra casa? A casinha lá das relações. Como que eu estou me relacionando com o meu próximo? Começo comigo mesmo. Como que eu estou me relacionando comigo mesmo? E aqui, relacionar-se é viver. Viver é relacionar-se. Mas como que eu me relaciono com tudo que me acontece, com os fatos que me acontecem? Porque não é só entre pessoas, é como que eu me relaciono com as situações de um modo geral. E aí a gente volta aonde está a criança, na esfera do eu. Porque nessa esfera do eu é onde a gente vai voltar lá na base, lá na raiz, pegando os nossos sistemas. O que é o nosso sistema de base? Papai, mamãe, a nossa infância. Então, depois a gente vai estar ali trabalhando também a parte da feminilidade. Hoje eu coloquei um post, né, porque além da jornada, eu estou trabalhando lá no grupo todos os dias com uma mulher, com um exemplo de uma mulher da Bíblia. Uhum. E além do que eu estou, né, colocando aqui no meu perfil, lá dentro eu estou utilizando um devocional, a Val está até aqui, eu pedi permissão para ela para estar, né, utilizando isso, e tem sido assim, grande bênção, e colocado alguma coisa mais de conteúdo lá dentro do grupo, né, eu continuo movimentando o grupo, trabalhando, né, essa parte, e hoje eu fiquei na dúvida sobre Jezabel, e a gente tem aquela, aquele preconceito de que Jezabel, o terror aí, o temor da Jezabel é o batom vermelho, as unhas, a sexualidade, esse empoderamento feminino, né, que ela transmite, né? Só que quando a gente vai olhar por trás, na raiz mesmo desse empoderamento feminino, a gente vê que é uma mulher totalmente despolarizada, que diminuiu a força do seu homem, a força do seu esposo, porque ela usou de autoritarismo para tomar a frente. Então a gente vê a inversão de valores. E o que nós temos visto hoje? Casais, famílias, né, sendo destruídas, porque essa inversão de valores, inversão de papéis. E isso tudo está o quê? Na energia, na dispolarização dessas energias. Nós dois, eu, né, enquanto mulher, ou o meu esposo enquanto homem, ou você, né, Rose, enquanto mulher, ou o seu esposo, possuímos as duas energias, que é o masculino e o feminino. E quando a gente não está equilibrado nisso daí, vai haver inversão de papéis. Havendo inversão de papéis, a gente vai sair do lugar, saindo do lugar, vai haver conflitos. Então, se você Exato. voltar um pouco, eu estou com conflito lá no meu casamento tá, não sei o que eu faço. Todo o problema nunca é o problema é o que está por trás do problema. Então, tomar a consciência de que tudo começa no eu, nunca é sobre o outro, nunca é o outro. O outro é o que? O outro é meu espelho. As pessoas vêm para o atendimento, né, sempre focada no outro. Ela nunca se olha como um problema, né? É o marido, Uhum. é o chefe, todo mundo tem problema. Todo mundo está conspirando contra ela, né? Aí quando você deixa ela falar, fala, daí você pergunta sobre ela, né? Quem é você? Aí ela Não sabe. fica, tipo assim, ela falou de todos, mas ela não sabe quem ela é, né? Exatamente. Assim mesmo, a gente focou muito no externo e esqueceu de olhar para nós mesmos. Amada, já faz 1 hora que a gente está aqui, 1 hora e 5 minutos. Eu precisamos encerrar porque 21h30 eu tenho o encerramento lá do meu grupo do Criança Interior.
Então você pode deixar o seu Instagram para quem quiser te seguir e convide aí, não sei quando vai ser a tua próxima jornada, mas convide as pessoas. Isso. O meu Insta é o @RenataCeton, né? Tenho no Face também. Lá no link da minha bio, tem o link para o grupo, né? Se as mulheres quiserem acessar. Eu vou estar encerrando agora esse mês de março, trabalhando, né? Essas questões ali do feminino, com os exemplos até dos devocionais das mulheres bíblicas. Mas temos, assim, projetos já ainda não data definida, porque eu entrei aqui num outro projeto, mas na medida do possível a gente vai estar trabalhando ali sim, e vamos ter aí uma outra novidade para os próximos meses aí, a abertura de atendimento para constelação. Então me aguardem, fiquem ligadas nas redes sociais, que logo, logo eu vou estar aí colocando o anúncio de agenda aberta para começar esses processos. Amém, amém. Gratidão por ter transbordado aqui na nossa vida. E as pessoas que foram amigos da Renata, que entrarem na live, compartilhe essa live com outras mulheres, para que elas também possam ter acesso a essa informação vinda do céu para a nossa vida, para nos mover, para nos tirar desses lugares de tristeza e dor que a gente acaba se colocando durante toda a vida, né? Então nunca é tarde para a gente se resgatar. A gente precisa resgatar, não temos que ficar esperando um resgatador. Nós precisamos agir, precisamos nos mover desse lugar que nós estamos, que nós não estamos usufruindo todo o nosso potencial e Deus não está conseguindo fazer com que o propósito dele se cumpra em nós enquanto nós não nos curarmos de todas essas dores, esses ressentimentos que a gente tem, que nos impede de acessar tudo aquilo que a mesa já está posta, né? A palavra de Deus fala que lá em Efésios 1:4 fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, se ele nos escolheu, quer dizer o quê? Que ele já preparou tudo, está tudo pronto. Só que as nossas dores nos impedem de acessar este lugar das coisas que já estão preparadas para nós. Mas que você consiga se curar e você consiga mudar a sua mentalidade e trazer, através da fé, tudo aquilo que o Senhor já preparou para a tua vida. Um grande beijo a todas. Eliana, querida, está aqui até o final. Beijo, Liz. Beijo no coração. Até a próxima live. Gratidão. Beijo para todos, gente. Rô, muito obrigada novamente, meu bem. Te amo de coração, tá? Valeu, beijo. Te amo de coração também. Irmãs em Cristo, unidas pelo propósito. Amém, amém.